Talvez muitos de vocês aí não saibam, mas o YouTube já foi lar de muita animação grotesca. E eu não tô falando de qualidade, eu tô falando de veracidade, moleque. Não era estranho você entrar no YouTube e ver vários vídeos de Happy Tree Friends, uma série animada que é ultra violenta e os jovens adolescentes assistiam e ficavam, nossa, que bagulho pesado. Sem contar os outros vários animadores independentes que também faziam coisas ultra bizarras. Até os dias de hoje a gente tem isso com animações como a do Meat Canyon, que faz um trabalho incrível, mas hoje a gente vai voltar no tempo para falar das animações que pra mim são as mais pesadas e desconfortáveis dessa época do YouTube. A gente vai falar do inferno de um hamster. O criador de todas as animações que eu vou estar falando aqui hoje é o Lee Hardcastle, ou Lee Castelo Duro. O Lee é um maluco jurássico aqui na plataforma, com um dos seus primeiros vídeos postados há 18 anos atrás, em 2006, mané. Eu era uma criança. Desde o início, com as suas animações de stop motions, que é aquele estilo de animação bem específico que você usa bonecos de verdade para animar e é uma trabalheira sem limites, fazia um certo sucesso, já que os bonecos que o Lee fazia para animar tinham um toque especial, eles eram meio mal feitos, se essa for a palavra certa, o que ajudava a deixar as coisas ainda mais desconfortáveis. Desde o início do canal dele, ele tinha uma série chamada 60 Seconds, onde ele resumia filmes em 1 minuto usando as suas animações. E o primeiro vídeo que ele fez para essa série foi resumindo Evil Dead, que tá quase com 3 milhões de views. Só que diferente de algumas animações que a gente vai estar comentando aqui, essa e várias outras tendem a ir muito mais pro humor misturado com os gorezão bizarro. Conforme o tempo foi passando, o canal dele foi crescendo, ele chegou até a fazer clipes de músicas, o que não é tão anormal de acontecer entre animadores que estão ficando mais famosos, e eu sempre acho o máximo quando isso acontece. Só que nessa época mais inicial, um dos vídeos que viralizou mesmo, e eu lembro de ter visto na época, foi o T is for Toilet. A animação é sobre um moleque que tem medo de ir no banheiro, e quando os pais dele vão lá pra chegar, o que tá acontecendo? O banheiro tava possuído, mané, e todo mundo vai de base da maneira mais visceral possível. Eventualmente a gente descobre que aquilo não passava de um pesadelo do moleque, mas de qualquer maneira ele acaba indo de base pra um banheiro. Hoje em dia, revendo essa animação, eu acho mais engraçado que qualquer coisa. Mas quando eu vi quando eu era moleque, meu Deus, mané, eu fiquei horrorizado. Porém, foi no ano seguinte, em 2012, o ano que geral tava achando que ia acabar, antes fosse, que foi lançado Hamster Hell, uma das animações que mais flutuam pro horror do que qualquer coisa, e meu Deus, mané, como esse bagulho viralizou. A animação conta a história de um moleque que tem um hamster na casa dele e ele cuida escondido, já que a mãe dele não aprova nem um pouco aquilo. Mas certo dia ele decide trazer outro hamster pra casa, esse laranjinha aí. E caso você não saiba, algumas espécies de hamsters não podem conviver juntos de jeito nenhum, já que eles se odeiam e literalmente mandam um ao outro de base. Só que tem um porém, rapaziada. Esta merdinha aqui não é um predador. Ele não tem as armas necessárias pra conseguir se livrar de outro bicho. Não, mané. Resultado, quando esses bichos começam a se pegar, as brigas podem ter resultados viscerais. E é exatamente isso que acontece nessa animação. Os hamsters, além de terem que lidar um com o outro, e sim, tem um momento que o laranja fica preso e o cinza vai lá e estupra, eles também têm que aturar um moleque que é literalmente um diabo e fica atormentando a vida deles. Como, por exemplo, a vez que um dos hamsters tenta fugir, o moleque fica bolado com isso, pega os dois e coloca eles dentro de uma caixinha de alumínio. Só que essa caixinha não tinha muita passagem de ar, então os bichos ficam sofrendo lá quase sem conseguir respirar. O laranja ocasionalmente acaba tendo filhinhos, e outra coisa que talvez você não saiba sobre hamsters é que às vezes eles comem as próprias crias. O maldito do moleque fica pistola com aquilo e decide mandar o laranja de base. Só que aí o cinza, que tava sem comer e tava vendo um corpinho ali do laranja dando mole, vai lá e se alimenta dele. Hoje em dia esse tipo de animação pode até ser visto como algo mais bobo, mas tenham em mente que na época que essas animações foram lançadas, elas estavam no auge, tá ligado? A rapaziada gostava de ver esse tipo de coisa ultra visceral. E também não é pra menos que esse vídeo tem literalmente 23 milhões de visualizações. Mas o Lee, rapaziada, não era um homem de um hit só. Não. Ele lançou várias outras bizarrices. Um mini filme chamado Ghost Burger é outro exemplo do talento dele. O nosso protagonista
é um garoto que tem um olho especial que consegue ver fantasmas físicos de certa forma, já que ele consegue se defender com objetos variados, e ele constantemente está tendo que lidar com os medos dele, mas depois que os fantasmas vão de base, eles ficam físicos de verdade, qualquer outra pessoa pode ver e interagir com eles. Só que para se livrar do corpo desses bichos, ele e um amigo dele decidem triturar eles no moedor de carne da hamburgueria do pai de um deles. E aqui eu acho que já dá para entender para que caminho essa história vai ir, né? O pai dele, sem saber a origem daquela carne, decide usar de qualquer maneira, já que o restaurante dele não estava muito bem das pernas, e os lanches são um baita de um sucesso. O pessoal começa a amar comer carne de corpo de fantasma. O pai dele então fica consumido pela ganância e começa a obrigar os moleques a irem achar mais daquela carne, o que faz com que eles comecem a ir para vários lugares que pessoas foram de base ou são assombrados para coletar corpos de fantasmas. E a história segue daí. Essa animação eu ultra recomendo vocês darem uma olhada porque ela é muito maneira. Ela foi o primeiro grande projeto que o Lee fez e postou no canal dele. Sem contar que aqui ele até canoniza algumas das suas outras animações, como por exemplo a da Privada, que aqui é uma parada que realmente aconteceu. Então pode assistir sem medo, só tenha consciência do lado visceral da parada, que é bem desconfortável, tá ligado? Se tu se incomoda com isso, não vê, mané. Do que eu tô falando, mané? Ninguém nem liga mais pra esse tipo de coisa. Um dos jogos de luta mais famosos que a gente tem por aí é o Mortal Kombat, e os fatalities desse jogo, mané. Meu Deus do céu. Outro que vale citar é o Simpsons Couch Gag, que esse é perturbador. Sem brincadeira, esse aqui é ruim. Quando eu vi essa animação pela primeira vez, não foi nem no canal do Lee, foi numa edit que fizeram usando ela e uma música do Suicide Boys. Não me julgue, tá? Eu fui um jovem sombrio. Mas conforme os anos iam passando, as animações iam melhorando a qualidade. Para surpresa de muitas pessoas, depois de 8 anos, o Lee lançou Hamster Hell 2. A animação tá muito mais polida, com muito mais qualidade, e dessa vez a história conta sobre um adulto que pegou um hamster para tentar fazer ele viralizar na internet como um animal fofinho. Mas é claro que o motivo por trás dele querer viralizar o bicho é para fazer aquela grana. Só que, meu irmão, a vida desse hamster realmente é um hell, meu Deus, cinema. Mas digamos que esse maluco não seja um ótimo pai de pet, já que depois de ter sobrevivido a ser esmagado, ele começa a viralizar na net de verdade. Só que ele tá vivendo uma vida horrível, tá ligado? Só que o maluco não quer nem saber, pra ele tanto faz, o que importa é que os paquês estão entrando. Obviamente eu não tô citando nem metade das animações do Lee, já que tem muita coisa boa e muita coisa que vale a pena dar uma olhada, já que até os dias de hoje ele ocasionalmente posta alguma coisa no YouTube dele, e ele tem até pego umas parcerias muito maneiras, como Adult Swim, os caras que transmitem Smiling Friends. Ele também não abandonou totalmente as séries que ele tinha antes no canal, já que eventualmente sai algum vídeo do Simpson Gag ou do Ghost Burger. No Instagram dele também tem muita coisa legal, alguns frames de animação e outras paradas que não vão pro canal do YouTube dele. Basicamente é uma ótima conta pra tu seguir se tu gosta de bizarrices. Bizarrices que foram criadas de maneira consciente, tá? Não as outras bizarrices que eu trago no canal, que isso é só gente sendo doentia. De qualquer maneira, por mais bizarras ou desconfortáveis que essas animações podem ser, elas ainda são uma criação original e bem interessante de se acompanhar, mas principalmente coisas que estão soterradas no tempo, já que muitas pessoas acabam não chegando nessas animações, já que mesmo com milhões e milhões de visualizações, o YouTube não vai gostar de compartilhar esse tipo de conteúdo, então tem muita gente que acaba nunca vendo, nunca tendo a chance de dar uma olhada, e agora não se preocupe, traumatizei vocês novamente. Mas então, rapaziada, é isso, Lee Hardcastle, o cara que faz as animações stop motions mais insanas que eu já vi. Mas bom, moçada, por hoje o vídeo vai ficando por aqui. Eu sei, teve um vídeo a menos nessa semana, mas é porque o próximo vídeo, esse sábado, vai ser o PC News episódio 1. Vão lá, assistam, vai ser legal pra caralho. Já que hoje eu vou ficando por aqui, mas não sem antes deixar a mensagem final do vídeo, que é...